interessar pelo tema do Quilombo Chácara das Rosas quando o professor Luiz Antônio de Sociologia nos deu um trabalho para fazer sobre o Quilombo, logo que o Quilombo foi receber a intitulação oficial, que foi um fato muito importante tanto para o município quanto para o estado e, enfim, para o país todo. Principalmente porque o país todo já reconhecia o Quilombo Chácara das Rosas, enquanto a nossa comunidade de Canoas, muitos nem sabiam que existia e os que sabiam tinham um preconceito enorme, chamando ele de Planeta dos Macacos. Desenvolvendo esse trabalho, eu conversei com o professor Luiz Antônio e a gente teve a ideia de fazer um documentário, um videozinho, assim, uma coisa curta. E a minha mãe trabalhou um tempo no estágio dela de História, que agora ela é licenciada em História, no Quilombo Chácara das Rosas, com a professora Elsa. Eu fiz um breve documentário com ela, fazendo algumas perguntas como foi trabalhar lá, sendo que ela morava em Canoas e antes dela começar a cursar o curso de História, ela só conhecia o pejorativo Planeta dos Macacos, ela não sabia da importância histórica que aquilo tinha para o país. E ela me relatou que é uma comunidade assim, muito pobre, precária, sem escolaridade, sem saneamento básico, alguns lugares sem luz elétrica, no meio de muitas mansões de gente de muito dinheiro, no meio de um bairro cheio de escolas, cheio de lugares para lazer, mas essas pessoas elas não têm oportunidade de estar fazendo esse lazer, de estar frequentando a escola, não porque elas não possam se matricular, mas porque elas são excluídas socialmente. As pessoas, ao saberem que elas moram lá, elas simplesmente começam a tratar essas pessoas de maneira pejorativa ou cortam relações, enfim. O Quilombo Chácara das Rosas, ele é derivado de um outro quilombo que veio lá de Gravataí, que muita gente também nem sabia que existia. Isso é muito importante, porque eu me considerava uma pessoa assim, que tinha bastante conhecimento da minha história local e eu não tinha conhecimento disso. Eu sabia do Planeta dos Macacos, eu não sabia do Quilombo Chácara das Rosas. Eu fiquei sabendo pela minha mãe, muito tempo depois. E, enfim, pelo trabalho do professor, eu fui me aprofundando no assunto. Agora, o movimento está muito maior, o quilombo está reconhecido, só que uma coisa que nem os quilombolas querem e nem que a gente que está trabalhando por esse movimento quer, é que isso vire um modismo, que as pessoas trabalhem por isso por modismo. A gente quer que as pessoas que estejam trabalhando no movimento trabalhem nisso pelos seus ideais, porque elas realmente acreditam que aquilo é importante. Não porque elas acreditam que vão aparecer na foto porque participaram de uma passeata ou de um documentário. Porque isso é uma coisa importante, não é uma coisa importante para os quilombolas, é uma coisa importante para a história, não para a história que está escrita, porque não existe só esse tipo de história. Existe a história imaginética, porque não existem, por exemplo, fotos dos quilombolas de antigamente. São pouquíssimas as fotos. Por quê? Porque nunca deram oportunidade para essas pessoas de ter uma escolaridade, um emprego, de poder conquistar essas coisas pouco a pouco, para elas, sei lá, poder comprar uma câmera para registrar aquilo. A única história que a gente tem registrada é a história oral, que para mim é a história mais bonita, que é aquela história que a gente passa de geração em geração. E foi assim que chegou aos meus ouvidos. Eu não sou quilombola, mas por incrível que pareça, quem contou para mim foi a minha mãe. E eu espero poder contar para meus filhos. Baseado na legislação que já existe, mas tem muita resistência, muito preconceito, às vezes, dos próprios alunos e dos próprios professores em trabalhar essa perspectiva na escola. E daí tem que se quebrar isso no sentido de aprofundar o estudo e oportunizar que essa variante da cultura se expresse mais e tenha mais presença, mais visibilidade dentro do currículo da escola. Eu, como jovem estudante consciente, eu sinto muita falta desse tema em debate em sala de aula. Por incrível que pareça, dentro de sala de aula e dentro de várias escolas por onde eu estive, porque
dentro de ambiente escolar, eu não estou só... A gente vê o preconceito tanto dos professores para com os alunos em relação tanto ao assunto do Quilombo Chácara das Rosas quanto o assunto do preconceito, não só do preconceito à negritude, mas também do preconceito ao homossexualismo, às tradições religiosas, porque dentro do Quilombo Chácara das Rosas, para quem não sabe, existe uma divisão de tradições religiosas, porque dentro da família que fundou o Quilombo tem uma divisão dupla, que é a evangélica e a divisão bandista, que tem uma história de briga de família, que é uma coisa muito interessante também de se trabalhar dentro de sala de aula, porque isso pode se trabalhar em sociologia, em filosofia, em ensino religioso, pode se trabalhar em história, em geografia. Por que não em geografia, se eles vieram de Gravataí, fizeram uma migração para Canoas? Isso é história local, geografia a gente não estuda só o mapa mundi. Por que não trabalhar esse tema dentro de sala de aula?